Olá, meu nome é Luiz Antônio Tobaro Tibana, médico radiologista da FIDE, e hoje eu vou comentar com vocês sobre os protocolos de indicação de exames radiológicos em pediatria. Nos casos de sinusite aguda, o diagnóstico é essencialmente clínico, e quando há boa resposta à antibiótico-terapia, nenhum exame de imagem está indicado. No entanto, quando houver uma suspeita de complicação dessa sinusite, como extensão intracraniana ou extensão orbitária, bem como polipose, etiologias fúngicas, ou quando o processo inflamatório agudo ultrapassar 4 semanas, dando sinais de cronicidade, a tomografia computadorizada passa a ser indicada. Além disso, também quando houver necessidade de um planejamento cirúrgico, também pode-se realizar a tomografia computadorizada. Lembrando que o raio-x de seios da face não é indicado em nenhuma situação clínica, sendo praticamente um exame proscrito. Nos casos de cefaleia crônica primária, incluindo migrânia e enxaquecas, nenhum exame de imagem a princípio é indicado. No entanto, quando houver déficit neurológico focal ou sinal ou sintoma de hipertensão intracraniana, como bradicardia, irregularidade respiratória, hipertensão arterial sistêmica, papiledêmica ou vômito em jato, nestes casos, está bem indicada a tomografia de crânio. Agora, se o paciente tiver algum quadro de uma cefaleia súbita em thunderclap, de fortíssima intensidade, que sugira uma hemorragia meningea, a tomografia não só é indicada, mas como é fortemente indicada, em caráter de urgência. Nos traumas cranianos, excluindo os traumas não incidentais, a gente vai dividir esses traumas em dois grupos, traumas agudos e traumas subagudos ou crônicos. Nos traumas agudos, a gente vai subdividi-los em leve e moderado ou severo. Nos casos leves, ou seja, Glasgow maior que 13, e que ele não tenha nenhum sinal de complicação neurológica, ou seja, rebaixamento de nível de consciência ou fratura de base de crânio, nesses casos nenhum exame de imagem é indicado. No entanto, quando houver algum sinal de complicação neurológica, rebaixamento de nível de consciência, ou mesmo uma suspeita de fratura de base de crânio, ou ainda um Glasgow menor ou igual a 13, aí está muito bem indicada a tomografia de crânio como abordagem inicial. Agora, se a evolução desse trauma for subaguda ou crônica, aí o exame de escolha passa a ser a ressonância magnética. Claro que se houver disponibilidade, se não houver, pode ser como uma alternativa à tomografia de crânio. Nos pacientes em que houver a suspeita de um trauma não incidental, ou seja, um abuso físico, o exame mais recomendado inicialmente é a tomografia de crânio, embora para se avaliar a lesão axonal difusa, a ressonância magnética acaba sendo o exame melhor. Nos pacientes com convulsão, primeiramente, convulsão, que tipo de convulsão é? Convulsão neonatal? Na convulsão neonatal, o exame de escolha vai ser ultrassom transfontanela. Se houver a suspeita clínica de encefalopatia, seja uma encefalopatia hipoxisquêmica ou hipoglicêmica, bem como se também houver uma suspeita clínica de malformação congênita, a ressonância magnética passa a ser primordial. Agora, se a convulsão for uma convulsão febril, simplesmente uma convulsão febril, nenhum exame de imagem está indicado. Nos casos de convulsão pós-traumática, a tomografia de crânio é essencial. Claro que se houver sinais de cronicidade, a ressonância magnética passa a ter seu valor, principalmente para a detecção de eventual restos hemáticos. Nos primeiros episódios de crises convulsivas generalizadas, sem anormalidade neurológica, a ressonância magnética de crânio pode ser indicada. No entanto, quando esses episódios de generalização forem recorrentes, refratários ao tratamento clínico ou com alguma anormalidade neurológica, além das crises convulsivas também parciais, nessas situações, a ressonância magnética não só é indicada, como é essencial. A abordagem inicial na suspeita de abuso físico, sem suspeita de alteração neurológica ou de lesão visceral, a gente divide ela em dois cenários: paciente com menos ou igual a 24 meses ou maior ou igual a 24 meses. Pacientes menores ou igual a 24 meses, o raio-x de esqueleto é fortemente recomendado. Nas crianças com mais de 24 meses, ou seja, mais de 2 anos, basta um raio-x na área de interesse na abordagem inicial. Ou seja, a criança com mais de 2 anos muitas vezes consegue localizar a dor. Agora, no abuso físico, com um dos seguintes critérios: sinais ou sintomas neurológicos,
apneia, fratura complexa do crânio, outras fraturas, lesões altamente suspeitas para abuso físico. Nessas situações, estão fortemente recomendados os seguintes exames. Esse pacote de raio-x de esqueleto, tomografia de crânio sem contraste e ressonância magnética de coluna cervical sem contraste. Quando houver suspeita de lesão abdominal ou pélvica, ou quando houver elevação de enzimas pancreáticas ou hepáticas, deve-se recomendar a realização de raio-x de todo o esqueleto, bem como uma tomografia de abdômen e pelve. Em criança com lombalgia, sem nenhum sinal de alarme, ou seja, dor constante, dor noturna, dor com irradiação para membro inferior, mais de 4 semanas de dor, ou presença de algum sinal neurológico anormal, nesses casos a gente não precisa fazer nenhum exame de imagem. Agora, se houver apenas um dos sintomas ou sinais acima listados, nós devemos indicar o raio-x. Esse raio-x, ele vindo normal, pode-se sugerir uma ressonância magnética. E ele vindo anormal, a ressonância magnética não só é indicada, mas como também é indicado o uso do contraste nesse exame. Agora, nos pacientes com lombalgia por sobrecarga, a abordagem inicial é feita apenas com raio-x. E nos casos que houver suspeita de malignidade, inflamação ou infecção, recomenda-se, além do raio-x, a ressonância magnética com contraste. Nas crianças com suspeita de displasia do desenvolvimento do quadril, a gente vai dividir em 2 cenários. Crianças menor, 4 a 6 meses, e crianças com maior ou igual a 4 e 6 meses. Nas menores de 4 e 6 meses, a gente vai indicar o ultrassom, apenas o ultrassom de quadril. Sempre que houver uma manobra de Ortolani ou Barlow positiva ou duvidosa, ou quando a gente tiver história familiar para displasia e desenvolvimento do quadril, ou mesmo uma história de parto pélvico. Naquelas crianças maiores ou igual a 4 e 6 meses, ao invés do ultrassom, a gente vai fazer a radiografia de quadril. Tá? Sempre que tiver uma abdução limitada ou alguma anormalidade de marcha. Nas febres de origem indeterminada, a gente vai dividir em 2 cenários, de neonatos até 1 mês de vida e de 1 mês de vida até 36 meses de vida. Nos neonatos até 1 mês de vida, se ele não tiver nenhum sintoma respiratório, o raio-x pode até ser útil. Agora, quando ele tiver algum sintoma respiratório, sinal ou sintoma respiratório, o raio-x é muito bem recomendado. Nas crianças de 1 mês de vida a 36 meses de vida, que exista um baixo risco de pneumonia oculta, ou seja, uma ausência de sinais dos sintomas respiratórios, febre menor do que 39 graus, leucocitose inferior a 20.000, nessas situações, nenhum exame de imagem é indicado. Agora, quando houver qualquer um dos sinais dos sintomas acima, o raio-x é fortemente recomendado. Nos pacientes com hematúria, a gente vai dividir em 4 grupos. Hematúria isolada, indolor e não traumática, o ultrassom de rins e vias urinárias é bem indicado, sobretudo se a hematúria for macroscópica ou microscópica persistente. Nos casos de hematúria dolorosa, a gente tem que fazer pesquisa para litíase urinária. Então estão indicados exames de tomografia de abdômen e pelve, sem contraste, e se não houver disponibilidade, pode-se fazer o uso do ultrassom de rins e vias urinárias. Nos casos de hematúria traumática macroscópica, a tomografia de abdômen e pelve é fortemente recomendada. E se houver fratura pélvica, a uretrocistografia retrógrada também pode ser útil na pesquisa de uma lesão uretral. Naqueles pacientes com hematúria traumática microscópica, a tomografia de abdômen pélvica é recomendada, sobretudo se houver fratura de costelas, lesões em flanco ou hipotensão arterial. Nos casos de claudicação em crianças de 0 a 5 anos, vamos pensar em 3 cenários. A criança que não consegue localizar a dor e não tem nenhum sinal de infecção, o raio-x de tíbia e fíbula é bem indicado. Agora, quando a criança conseguir localizar a dor e não tiver sinais de infecção, a gente faz raio-x de acordo com a área de interesse, ou seja, do ponto doloroso localizado pela criança. Agora, quando houver sinais de infecção, sobretudo sinal de artralgia, sinal de artrite séptica, aí, nesses casos, o ultrassom de quadril é mandatório e em caráter de urgência. A tomografia computadorizada não é indicada em nenhuma dessas situações clínicas. Nos primeiros episódios de infecções urinárias febris, a gente vai dividir em 3 cenários, menos de 2 meses, de 2 meses a 6 anos e acima de 6 anos. Abaixo de 2 meses, o ultrassom de rins e vias urinárias é fortemente indicado.
E se houver alguma alteração ecográfica, sobretudo em meninos, a uretrocistografia pode ser indicada. Agora, de 2 a 6 meses, o ultrassom de rins e vias urinárias é indicado. No entanto, se tiver um ultrassom de terceiro trimestre gestacional normal desse paciente, provavelmente esse ultrassom atual de rins e vias urinárias também virá normal. Nesses casos, a uretrocistografia miccional tem indicação limitada. Agora, pacientes com mais de 6 anos, o ultrassom de rins e vias urinárias pode até ser indicado. Nesses casos, a uretrocistografia miccional não tem valor. Agora, nas infecções urinárias recorrentes, nas infecções urinárias não Escherichia coli ou na suspeita de complicação dessa infecção, seja baixa resposta à antibiótico-terapia, sepse, oligúria, o aumento de creatinina, nessas situações, o ultrassom de rins e vias urinárias é fortemente indicado. Nesses casos também, a uretrocistografia é muito bem indicada, claro que depois de tratada a infecção aguda. E destacamos que a tomografia de abdômen pélvico não é indicada em nenhuma dessas situações clínicas. Nas crianças de até 3 meses de vida com vômitos, a gente vai dividir em 2 cenários, os vômitos biliosos e os não biliosos. No caso dos biliosos, a gente vai dividir em neonato de até 1 semana de vida ou neonato de 1 semana de vida até 3 meses de vida. Até 1 semana de vida, o raio-x de abdômen é fortemente indicado como exame inicial. Também bem indicado é o exame contrastado de esôfago, estômago e duodeno, o famoso EED. É claro que quando o raio-x simples de abdômen demonstrar uma obstrução intestinal baixa, deve-se realizar o enema opaco. Nos casos de vômitos biliosos de 1 semana até 3 meses de vida, o EED passa a ser o primeiro exame de escolha. Agora, nos pacientes com vômitos não biliosos, eles podem ser subdivididos em intermitentes e de instalação recente. Nos intermitentes, tanto o EED quanto o ultrassom podem ser indicados. O raio-x simples de abdômen não traz nenhuma contribuição diagnóstica neste momento. Nos vômitos não biliosos de instalação recente, o ultrassom é fortemente indicado, sobretudo para a pesquisa de estenose hipertrófica de piloro. Caso não haja ultrassonografista com experiência pediátrica, o EED pode ser uma alternativa. Agora, a tomografia computadorizada, ela não é indicada em nenhuma dessas situações clínicas. A base deste conteúdo foi retirado do Colégio Americano de Radiologia e do Colégio Brasileiro de Radiologia. Para maiores informações, acesse o nosso portal eusou.fid.org.br e fique atualizado com as novidades. Obrigado.